E essas questões vêm a dialogar bastante com a próxima pergunta que me foi feita, que qual a importância de conhecer os marcos do desenvolvimento? Toda, gente. Para os professores principalmente, né? A gente aí está trabalhando com um público que está em constante desenvolvimento. E é bem importante a gente lembrar da nossa conversa, que foi o seguinte: quando a gente fala de Vygotsky, que a gente fala aí do conhecimento adquirido, do conhecimento pro-real e proximal. Quando a gente fala de Piaget, a gente está falando que uma criança tem um estágio e ela só vai poder passar para um estágio de conhecimento, e ela só vai poder passar para o outro estágio de conhecimento se o primeiro for sanado. Não é como Vygotsky, né, que fala que a gente ainda pode aprender mesmo tendo algumas defasagens e tudo mais. Não, Piaget vai falar que cada estágio tem que estar completo para passar para o próximo, né? Que nem fosse uma escadinha, foi o que a gente tinha conversado. Então, se eu não sei os marcos de desenvolvimento, como que eu vou preparar uma atividade para cobrar essa criança do que ela tem a capacidade de aprender, né? Da capacidade cognitiva dela. Então, muitas vezes, se eu não tenho isso em mente, eu posso estar preparando uma atividade que seja de habilidades mais altas do que essa criança mais desenvolvidas, né? Do que essa criança precisa ter. E daí eu tenho um aluno aí que fala, nossa, tá super defasado. Ou um movimento contrário, né? Eu passo uma atividade que não é pro desenvolvimento dele, e daí eu tenho um aluno que não está se desenvolvendo porque as atividades não estão preparadas para ele. Então, é importante saber os marcos de desenvolvimento para eu preparar as atividades e para eu entender o cognitivo dos meus alunos, para que eu impulsione eles a aprender cada vez mais dentro da sua capacidade cognitiva. Agora, se a gente tá falando de Piaget, né? Que o Piaget ali nas provas piagetianas, ele vai me indicar se há alguma defasagem cognitiva, matemática, e eu acredito que até uma cognitiva de pensamento lógico, como que eu trabalho essas defasagens se eu não sei o conhecimento dos marcos do desenvolvimento. Então, eu preciso saber disso para saber onde está meu aluno, né? Se ele tá aí no marco certo, se ele não tá, e o que ele precisa fazer para alcançar o marco da idade dele. Então, principalmente para quem trabalha com essa área de educação, PG, nos ajudou muito a pensar aí numa escadinha de evolução para que essas crianças elas se desenvolvam. Então, grau máximo de importância a gente tá com isso na ponta da língua. E a última pergunta tinha sido o que é importante aí para uma educação, que eu considero importante para a educação de uma criança. Muita coisa, gente. Essa pergunta aí pode durar 3 horas. Não, mas vou tentar ser sucinta. E assim, ao meu ver, o importante é pensar cada educando, cada aluno é único. Apesar da gente ter esses marcos do desenvolvimento, a gente também tem que pensar da onde vem esse histórico familiar, dos interesses dessa criança, para que a gente proporcione uma educação efetiva, uma educação vivida. Às vezes eu recebo muito dos meus adolescentes. Mas, Jaque, por que eu preciso estudar isso para essa prova? Porque o que tem isso a ver comigo? Eu não quero saber disso. Isso acontece porque muitas vezes eles perderam o filme da meada ali na educação infantil, de entender as importâncias dos conhecimentos adquiridos, não simplesmente para responder uma prova, mas para a gente ser um ser consciente, né, do nosso papel no mundo, de ser um ser consciente do nosso papel como cidadão da minha cidade, como cidadão do meu bairro, e qual é o conhecimento que eu tenho para melhorar minha vida e ao do meu redor. Hoje a gente fala de uma educação muito voltada para uma educação tradicional, sentado na cadeira o tempo todo e flexionando aí para um vestibular, o que é muito importante para preparar aí para os próximos profissionais,
Mas qual é a educação vivida, né? Aonde que a educação socioemocional e social e cidadã dessas crianças estão sendo organizadas? Porque a escola é, sim, um espaço de organização formal e tradicional, mas é também um lugar de vida, né? Então, hoje, eu me preocupo bastante com essa educação individual no sentido curricular, óbvio, porque é interessante que as crianças elas aprendam a entender que o currículo é importante, mas o currículo é importante para que elas se tornem pessoas melhores, para que elas consigam sim um emprego bom, mas para que elas sejam felizes e capazes de discutir seus pontos de vista e trabalhar por uma sociedade que elas acham que é digna de respeito, né? Vamos falar assim. Então, hoje, eu considero importante essa educação múltipla. Essa educação singular, de você saber qual é o gosto da criança, o que a criança gosta, e indicar para ela que a educação, ela sim passa pelo tradicional, e que é importante saber o tradicional para que você consiga depois refletir em novos e maiores escolhas. Bom, sucintamente eu acho que eu consegui responder entre nós. Eu gostaria muito de estar aí pra gente debater. Eu gosto bastante dessa troca de informação, mas eu acredito que eu tenha tentado, pelo menos, fazer o meu melhor aí pra vocês. Então, eu agradeço mais uma vez. A gente continua em contato. E obrigada, boa noite. Espero aí que vocês tenham uma roda de conversa maravilhosa. Tchau, gente. Até mais.